título da palavra de hoje é o segredo dos que permanecem. Como é que eu vou terminar ela? Eu não sei, porque o tempo tá assim, né? Vai ficar aí, meu guitarra? Vai, né? Momento banheiro. O segredo dos que permanecem. A série Improváveis, ela encerra domingo que vem. Último episódio da série. Mas hoje é o segredo dos que permanecem. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia do capítulo 15 de João, versículo 1. Você vai ler isso comigo. E nós hoje vamos ver um pouquinho sobre a poda, mas também nós vamos ver sobre as sementes. Vocês perceberam que tem umas sementes aqui? Eu sou de uma época da igreja, gente, que a gente jogava água nas pessoas. A água da unção. Aqui está indo o trigo da bênção. Vai para esse lado aqui também. Quem é que vai limpar a igreja essa semana? Não sei, aleluia. Ah, o trigo da vitória, aleluia. Depois sai isso na internet e eles acabam comigo depois. Os haters acabam comigo depois. João 15, versículo 1. A Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, você pode dizer isso comigo? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Agora diga com uma voz mais alta e mais profética. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Amém? Foca nisso. Quando Deus começou a colocar no meu coração a palavra sobre as sementes, sobre o trigo e a mostarda está ali, ó, é que ela é pequenininha. Quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu estava fazendo terapia e o psicólogo lá, o Paulo, ele diz assim para mim: cara, tu precisa olhar para o grão de mostarda. Ele é pequenininho, é o menor de todos, mas ele é praticamente indestrutível. Tu precisa olhar para isso com cuidado, tu precisa olhar para isso e tu precisa saber que tu é como um grão de mostarda. E eu disse: uau! Às vezes eu esquecia que eu era como um grão de mostarda. E o Senhor começou a ministrar meu coração e eu comecei a ir para as fontes de pesquisa e perguntar ao Senhor: Senhor, quais são os grãos que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor me falava sobre 2 grãos, sobre o trigo e sobre a mostarda. Mas eu quero antes disso te falar um pouco sobre a poda, porque a grande maioria da igreja esqueceu o valor da poda. Esqueceu como é bom ser podado. A poda, olha que coisa louca isso. Eu fui pesquisar e a poda, ela sempre acontece após a frutificação. Olha que loucura. A poda, toda vez que a árvore se esmerou, fez força, segurou aquele fruto por longo período, toda vez que a árvore estava ali firme, permanecendo, acabava o período da árvore, frutificou, agora ela vai descansar. É uma analogia. A árvore vai descansar, o Senhor manda o agricultor ir lá arrancar os braços da árvore e podar ela. A poda representa o tratamento de Deus em áreas das nossas vidas que precisam ser limpas, corrigidas, reduzidas e reorganizadas. Você pode repetir isso comigo? A poda representa o tratamento de Deus em áreas da nossa vida que precisam ser limpas, corrigidas, reduzidas ou reorganizadas. Eu quero te dizer um negócio muito precioso. A poda não é castigo, muitas vezes é cuidado. O grande problema é que nós começamos a virar os nossos olhos, tirar os nossos olhos do que é bom e transformar o que é bom em mal. Toda vez que alguém senta contigo, irmãos, deixa eu trazer uma lembrança a vocês também. Eu sou o pastoreado. Eu sou pastoreado. Toda vez que eu vou a Santos, ou toda vez que eles vêm aqui a Bagé, eu sou pastoreado. Eu fico horas a fio. Horas. Teve a penúltima vez que eu fui para Santos, o pastor Eric me convidou para fazer sauna. E nós ficamos 45 minutos sendo aconselhados na sauna, um calor dos infernos. E ele olhava para mim e dizia assim: vamos ver se tu é resistente.
E eu louco para dizer para ele, mas quem disse que eu quero saber se eu sou resistente? Pode cancelar. Ele pegava um bagulho com eucalipto e em cima do negócio da sauna, ficava um calor diabólico. E ele conversando, e conversando, e conversando. E eu, irmãos, eu tenho uma coisa comigo, eu só desisto se eu estiver desmaiado. Enquanto eu não desmaiar, eu não desisto. E aí ele dizia para mim, e aí Fabiano, como é que tá? Tá firme, vamos embora, segue em frente. Eu orava a Deus e dizia, para, em nome de Jesus. E ele ali, irmãos, me corrigindo, me apoiando em coisas, me exortando em outras. Ele me corrigindo. Ele olhava para mim, ele dizia coisas, e eu dizia, tá bom, pastor, amém, se é isso, glória a Deus. Pastora Sheila ela não mede a mão para olhar para mim e para a Lidiane e dizer para ele, Fabiano, para com isso. Inclusive eles disseram, a última coisa, foi lá para trás, a última coisa do antigo ciclo, que ainda está, é aquele gasofilácio, tem 11 anos, dos skates do Lelinho. Aquilo era todo aquele gasofilácio que vocês botam as ofertas, aquilo é tudo skate quebrado do Lelinho. Ele disse, fim de ciclo. Aí um dia ele veio pregar aqui, e estava a caixa da oração, bola de neve. Ele disse, Fabiano, tu não está sabendo transicionar, cara. Encerra o ciclo. Não é que a caixa está aqui ainda, eu me esqueci. A última vez que a pastora Sheila veio pregar aqui, a Júlia me olhava e ela dizia, pai, o gasofilácio pega umas bandeiras. Eu digo, não, finge demência. Esquece, ninguém sabe. Oi, gasofilácio, do que se trata? Encerrar ciclos. Pô, irmãos, eu olho para isso aqui não representa nada para mim. O skate, eu coloquei uns adesivos da Second House na frente, e para mim os skates estão valendo. Não estou nem aí. Mas eu preciso ser pastoreado. E agora o Seco que está lá na Igreja Kids, o Seco vai fazer uma caixa nova aí. Não vai ser tão estilosa, mas ele vai fazer uma caixinha preta. O negócio vai ser da hora. Porque os ciclos precisam ser encerrados. A gente pintou e mudou toda a frente da igreja, porque o ciclo precisa ser encerrado. A pastora e o pastor olharam para mim e disseram assim, cara, encerra ciclo. Encerra ciclo. A recém eu tinha sido podado. Acabei de frutificar, eu olhei para eles e disse, pastor e pastora, a igreja transicionou praticamente toda ela comigo, que coisa maravilhosa. Nós saímos da bola de neve para a Second House e permanecemos praticamente todo mundo juntos. Que coisa maravilhosa. Então vem cá que eu vou te podar um pouquinho. Pá! E ela começou nos meus galhos. Porque a gente esqueceu o valor da poda. A poda, ela não é castigo. A poda, ela é cuidado. Existem duas coisas distintas em João 15, que eu quero que você preste atenção comigo. Olha lá, dá mais uma olhadinha lá comigo. João 15, versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, repita comigo só essa palavra, ele corta. E todo ramo que dá fruto, diga comigo agora, ele poda. Então há uma diferença muito grande nessas duas coisas. O ramo que não dá fruto é tirado, é lançado fora. O ramo que dá fruto é podado para dar mais fruto. Então toda vez que você é cortado, é porque você não serve mais para isso. Porque não é mais relevante para Deus. E aí a gente esquece muito, Amanda que está aqui comigo, a gente esquece muitas vezes de que nós estamos aqui pregando, cantando, adorando, fazendo, acontecendo, por um privilégio que Deus nos deu. Deus nos deu o privilégio. Quando na minha vida eu imaginei que eu ia ser um pregador de uma igreja cheia, que tem 11 anos. Eu não posso esquecer que isso é um privilégio. Eu não posso esquecer que estar aqui, eu não posso esquecer que estar na cadeira sentado é um privilégio. Você não está fazendo nada para estar sentado aí. Quando você chega está tudo pronto, perfumado, arrumado, limpo, preparado. Toda a estrutura espiritual, antes de você chegar 8h20 da manhã, tinha gente orando para que você chegasse aqui. Orando para que nada acontecesse com vocês. Das 8h20 às 9h20 tinha gente orando para que não acontecesse nada com você. Que você chegasse aqui em segurança e você pudesse receber essa palavra. Isso é cuidado. Ah, mas a palavra foi para mim. E aí a gente, toda a igreja tem os egocêntricos. Toda a igreja tem. A gente recebe mensagem das pessoas. Ah, mas isso o pastor ouviu do fulano e falou para mim. Deixa de ser egocêntrico, meu irmão e minha irmã.
Tem 300 pessoas, como é que a gente vai olhar para uma pessoa e centralizar a mensagem numa pessoa só? Numa igreja de 400 pessoas como essa aqui, não se olha para uma pessoa só, senão tu perde a multiforme característica da igreja. Então quando você é cortado, é porque você não serve mais para isso. É como acontece com o emprego. No emprego é assim, quando você é demitido, o chefe o proprietário, sei lá o que ele é, ele te olha e diz assim: você não presta mais, eu quero te cortar, tu não está frutificando. E aí ele começa a procurar outra árvore da mesma semente. Ele arranca alguém das vendas e procura alguém que tem a mesma semente, que é a mesma semente que você. Então ele vai procurar alguém que é grato, ele vai procurar alguém que é entusiasmado, ele vai procurar alguém que é disposto para colocar naquele lugar que você não estava frutificando. Mas é muito mais fácil a gente olhar para ele e dizer assim: ele é injusto. Ele me demitiu porque ele é injusto. A árvore é assim. O Senhor te dá toda semana uma oportunidade. Sabia que todo amanhecer, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer? Sabia que a cada amanhecer o Senhor está te dando uma nova oportunidade e que você pode estar rejeitando essa oportunidade amanhã? E que o Senhor está te colocando pessoas, ou coloca pessoas na sua vida para gerar algo novo na sua vida e não para te paralisar? Papel mais duro de uma igreja é o papel de um pastor. É o papel mais duro. O pastor, ele não é chamado para os grandes momentos. O pastor, ele não é chamado para as celebrações. O pastor é chamado para as orações. O pastor é chamado para as enfermidades. Essa semana nós tivemos pelo menos em 3 casas diferentes para orar, para lutar, para nos unir em fé. Para gerar vida. Muitas das vezes a gente não está nas festas de aniversário, a gente não está nos momentos de comunhão das próprias células, a gente não está. Por quê? Porque o Senhor nos deu uma incumbência: corta ou poda as pessoas. Então muitas vezes a gente tem que tomar decisões que são decisões ruins, muitas vezes a gente tem que decidir por coisas que não são boas. Coisas que são difíceis de fazer, e a gente tem que fazê-lo mesmo assim, porque o Senhor está nos orientando a podar. João 15, ele está dizendo que a poda não acontece apenas quando as coisas estão erradas. João 15, ele está dizendo que a poda acontece até mesmo quando você está frutificando. Porque o Senhor, quando você frutifica e o Senhor te poda em algo, o Senhor não está olhando para você através da minha vida, ou de um líder, ou de um irmão. O Senhor não está olhando para você e está dizendo para você: você não presta. Não, eu vou te podar, porque se eu te podar, esse galho que era longo e está com folhas secas na ponta, ele vai ficar pequeno, ele vai ter mais força para voltar, e ele vai suportar essa folha, ele vai suportar esse fruto com muito mais força do que ele tinha antes. Então o Senhor poda e o Senhor te faz mais forte. O que João 15 está querendo dizer é que o Senhor não está nos punindo porque Ele está nos podando. Aqui, eu não sei como você que veio de uma outra igreja, eu não sei como era na sua outra igreja, mas eu sei como é aqui. Aqui, quando o Senhor falou conosco, comigo e com a Lidiane, o Senhor nos dizia: vocês têm que ter uma igreja que cuide das pessoas, que as pessoas importem, que a falta das pessoas seja sentida, que as pessoas ao entrarem, elas se sintam amadas e acolhidas, elas sintam a graça de Deus ao entrar, a cada louvor, a cada pregação, a cada oração, mas que as pessoas, quando não estiverem, elas sintam que elas importam. Diga para quem está do seu lado: vidas feias importam. Não é brincadeira, não precisa. Não é só o bonitinho, é o feinho também. Então toda semana a gente tem uma 46, quase 50 líderes que começam a disparar o WhatsApp para as pessoas: e aí, fulano, não te enxerguei, como é que tu tá? É que gente chata, fica toda hora perseguindo a gente, querendo saber onde é. Ô bichinho do mato, deixa eu te falar um negócio. Lembra daquele lugar que tu entrava e saía, que ninguém sabia se tu existia, se tu cheirava ou se tu não cheirava?
aqui você importa. Então nós olhamos para as pessoas e a pessoa olha para a gente e diz assim, não, tá tudo bem, a gente só se dormiu. Lá do outro lado a gente, tu te dormiu? Então tá, a gente vai orar para que no final de semana que vem tu não te durma, tu esteja lá entre nós. Mas lá atrás do WhatsApp a gente está assim. Nós preparamos a casa, a gente... Quem fizer figurinha vai ser amaldiçoado pro resto da vida, hein? Semana passada fizeram uma minha transformando em Valdemiro Santiago. Ou Edir Macedo. Quem fizer essa vai ser endemoniado pro resto da vida. Quando a gente olha para as pessoas e pergunta pelas pessoas, quando a gente quer que as pessoas estejam juntas, a gente está dizendo a elas, a tua vida importa, a tua vida é relevante. Mas pastor, está tudo bem, é que eu estou meio desanimado. Aí eu penso sempre a mesma coisa, cara. Se eu desanimar, se eu perder o gás, cara, tanta coisa vai por água abaixo, tantas pessoas que são cuidadas, protegidas, amadas. Às vezes uma pessoa está obedecendo, servindo, crescendo, e mesmo assim Deus permite processos de aperto, perda, correção ou silêncio. Deus permite. Não porque ela falhou, mas porque Ele quer levá-la a um nível mais profundo de maturidade. Nunca esqueçam que um dos principais livros da Bíblia, e a primeira história da Bíblia é a história de Jó. A primeira história da Bíblia, ela não está na cronologia exata, essa Bíblia que você está na mão, ela não está na cronologia exata, mas a primeira história da Bíblia é a história de Jó. Esse cara, meu irmão, que era rico, tinha filhos maravilhosos, boa família, boa comunhão com Deus, orava e Deus respondia. Deus toda vez que falava com ele dizia, esse é meu servo Jó. Tu imagina isso, irmão? Tu levantar de manhã para orar e Deus olhar para ti e dizer assim, esse é o meu servo Jó. Deus não era qualquer ser humano. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, tirou tudo. Tudo é tudo, filho, mulher, família, tudo, gado, riqueza, casa, tudo. Algumas pessoas, elas vieram para ser modelo. Algumas pessoas, elas vieram a esse mundo para ser referência para outras pessoas que não suportariam o nível da tua dor ou do teu sofrimento. Quando eu olho para Jó, eu digo para Deus, Deus, como que seria, por um longo tempo da minha conversão lá no início, eu não tinha coragem de ler o livro de Jó. Sendo muito honesto com vocês, mas depois de ler, é um livro de tanta fidelidade, é um livro de tanta maturidade, de tanta obridade. Eu comecei a olhar para aquele cara e eu tentei começar a achar furo, cara. O que aconteceu com esse cara? Porque Deus permitiu isso. Era só olhar para Satanás e dizer, sai fora daqui, rapaz, incomoda. Deixa Jó lá curtindo a vibe da família. Todo final de semana tem uma festa, dinheiro não falta. Ele tirou tudo de Jó. Mas já se passaram mais de 2000 anos que nós temos as histórias para nos favorecer, e a história desse cara segue sendo um modelo de perseverança e fé. Esse cara foi modelo, esse cara foi podado por Deus para ser modelo, para ser referência, para toda vez que você olhar para um problema seu, você pensar, mas Jó foi fiel, mas Jó foi justo, mas Jó não desistiu, Jó não parou. João 15, versículo 4, ainda a Bíblia diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Jesus não está dizendo, produzam frutos sozinhos, Ele diz, permaneçam em mim. Jesus não está dizendo, saiam por aí, façam as suas escolhas, saiam por aí, vivam as suas próprias vidas, saiam por aí, decidam o que vocês querem. Não, Ele está dizendo, permaneçam em mim. Mas Deus, eu estou pensando em fazer uma faculdade, permaneça em mim. Eu vou te falar se é bom ou ruim.
Mas Deus, eu quero trocar de emprego, permaneçam em mim, eu vou te dizer se é bom ou ruim. Mas Deus, eu quero começar um negócio, permaneçam em mim, eu vou te dizer se é bom ou ruim. Mas Deus, eu quero que aquela amiguinha, aquele amiguinho continue comigo, permaneçam em mim, eu vou te dizer se é bom ou ruim. Mas o que a gente faz? A gente levanta, olha para um lugar, aí viu que o Vini é bem sucedido no seu trabalho, vou trabalhar com as mesmas coisas que o Vini. Aí o Vini começa a prosperar, eu quero prosperar junto com o Vini. E aí o Senhor está olhando para mim, mas eu não te chamei para isso, eu te chamei para outra coisa. Eu não te chamei para viver isso. Eu te chamei para fazer outra coisa e ganhar almas para o meu reino. Eu te separei, eu te escolhi, eu te capacitei. O mesmo Chester que estava aqui a semana passada pregando, que eu me emocionei, chorei do início ao fim. O mesmo Chester que estava aqui pregando, sorrindo, fazendo piada, pregando uma bela palavra. O mesmo Chester que estava com um decreto de morte na filha há 3 meses atrás, com a filha nos braços e os médicos olhando para ele e ela poderia morrer. A mesma filha que poderia ficar sequelada porque quebrou o crânio. É um modelo. É um modelo. Ele olhava para mim e dizia assim: pastor, mas nós não vamos desistir. Pastor, mas nós vamos continuar firme, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Eu comecei a jejuar com eles todos os dias. Todos os dias. O belo é permanecer. Sabe quem são os grandes homens e as grandes mulheres? São aqueles que têm histórias para contar, mas histórias em que não pararam, que não desistiram. Histórias de homens e mulheres que perseveraram. Mas o que acontece com essa geração? Troca como quem troca de roupa, troca de igreja, troca de amigo, troca de marido, troca de esposa, troca tudo. Por quê? Porque quer fazer as coisas produzir fruto sozinho. Perguntei a Ia, para o meu Barnabé, perguntei a Ia o que é a poda bíblica. A resposta da Ia foi genial. A Ia diz: a poda bíblica é o processo pelo qual Deus remove excessos. Diga comigo isso, pelo amor de Deus. Remove excessos, corrige direções, cura motivações e fortalece a dependência de Cristo, para que a vida produza frutos saudáveis. A Ia é genial. Achei a resposta da Ia muito melhor que a minha. Genial. Quando a gente olha, realmente a poda bíblica é a remoção de excessos. Está muito legal como vocês fluíram aqui, mas para aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Sem a graça, vocês são um bando de pessoas unidas para fazer aquilo que aprenderam um belo dia. Sem a graça não há um mover do Espírito. O Espírito não se manifesta, é só dom, é só conhecimento. Sem a graça o pregador sobe aqui para cima. E como dizia um grande amigo meu, ele dizia para mim: eu não sou pregador, eu sou contador de histórias. Sem a graça tu pode subir aqui para cima e só contar história. Com a graça essa palavra começa a entrar e ela começa a transitar entre as pessoas, e ela entra no coração e ela consegue transformar a motivação das pessoas. Quando a Ia diz que ela fortalece, quando ela cura motivações e fortalece a dependência de Cristo, a Ia tem total razão. Porque se tu tiver uma motivação errada, pedis e não recebeis porque pedis mal. A poda, seja ela de um pastor, de um amigo, de um irmão, de um líder, ela não é uma punição. A poda é o amor de Deus se aperfeiçoando na sua vida. A poda é Deus te dizendo assim: você importa, você é relevante, você é importante para mim, você não é uma pessoa qualquer, você é aquele que eu amei e separei um ser humano dentro de 8 bilhões de pessoas para te olhar e te cuidar. Isso é a poda. Esses dias eu estava vendo um meme na internet. E é engraçado, tá? Não é coisa séria. Parece sério, mas não é. Eu estava vendo um meme na internet e o cara faz uma voz engraçadíssima que eu jamais conseguiria fazer. E ele diz assim: hoje peguei o meu WhatsApp e vi soube de uma pessoa que estava me criticando. Falou um monte de coisa a meu respeito.
E aí o cara para e faz uma piada, e ele olha e diz assim: mas para aí, em 8 bilhões de pessoas, tem uma pessoa falando mal de mim. 8 bilhões de pessoas, tem uma pessoa falando mal de mim, e eu ainda estou aqui parado pensando nessa uma pessoa. Não! Preciso olhar para frente. Preciso pensar nas coisas de uma maneira diferente. A psicologia tem um dado. O psicólogo lá falou para mim que 80% dos pensamentos do ser humano, ele é conduzido a pensar o que é mal. 80%. Olha aqui, 80% das vezes que você pensar, você vai pensar em alguma coisa que pode ser ruim. 20% é bom. Porque a Lidiane, muito ousada, a pastora, olhou para mim e disse assim: eu não tenho 80% de pensamentos ruins. Os meus são muito melhores. Eu digo: tá bom. Imaculada. Imaculada mulher. Mas aí depois, eu expliquei. Tu já parou para pensar que se tu vai começar um novo negócio, tu planeja o negócio e tu diz assim: esse negócio vai ser o negócio da virada da minha vida. Aí logo em seguida tu pode estar pensando: mas e se der errado? Eu preciso planejar melhor. Eu preciso fazer as contas bem feitas. Tu já pensou, tu pode estar trocando de igreja, mas quando tu for trocar de igreja, o sentimento dessa troca de igreja seja: vai ser muito bom eu trocar de igreja, mas será que eu vou me adaptar? O ser humano é assim. Será que eu vou me adaptar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Sabe, irmãos, a gente está vivendo um ciclo, um momento das nossas vidas em que nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos preservar. Ontem eu dizia para os diáconos em uma reunião com eles, que terminou numa grande festa, numa grande brincadeira, mas eu dizia para eles: o apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, escreveu a Timóteo, e ele chamava Timóteo de o meu amado filho na fé. Ele falava a Timóteo, e ele dizia a Timóteo: Timóteo, toma cuidado. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Nos últimos dias o amor de muitos... Isso é uma outra palavra. Mas nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Mas o apóstolo Paulo falava a Timóteo: os homens vão ser gananciosos, caluniadores, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Foge deles. O apóstolo Paulo estava dizendo, no final da sua jornada, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem uma outra versão que é a que eu gosto. Ele diz no final: combati o bom combate, mas ele diz: permaneci fiel. Eu quero permanecer fiel. Eu quero permanecer fiel àquilo que Deus me falou. Eu quero permanecer fiel àquilo que Deus me deu. Eu quero permanecer fiel a essa família que Deus me deu. E não é fácil. O apóstolo Paulo então olha no capítulo 4, versículo 9, ele está falando com Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, como seria bom se tu estivesse comigo. Demas se foi. Demas era um colaborador. Demas se foi, se deixou levar pelos prazeres desse mundo. Caramba! Quantos se foram? Quantos se esqueceram dos valores do que Deus tem feito? Quantos se esqueceram do que Deus tem gerado? Quantos esqueceram o que Deus já fez? Quantos se esqueceram o que Deus já te deu? E sabe, para mim, claro que hoje eu sou pastor da igreja, mas por uma longa jornada, domingo para mim era o dia que eu ia para agradecer, o dia da gratidão. Eu ia para a igreja e louvava a Deus, porque Deus tinha me dado muitas coisas que eu não merecia. Esses dias eu estava falando com uma irmã aqui, e ela estava fazendo elogios à minha esposa. Ela dizia: tu é privilegiado por ter ela. Ela dizia: ela é uma graça em pessoa. Tu é privilegiado por ter alguém que é generosa, mas que é amável. Aí eu olhei para ela e disse assim: muito obrigado, tu é muito zelosa, muito cautelosa. Obrigado pela parte que me toca, eu que não sou nada. Esses dias, eu fui fazer uma aula esses dias, e a Sara olhou para a Lidiane chegou. Isso aí já está virando bullying, tá? Ela olhou, a Lidiane chegou, Mateus, tu é pai dela, tu vai me ajudar, tá? A Lidiane chegou, ela olhou para a Lidiane falando em inglês. Ela olhou para a Lidiane dos pés à cabeça e disse: que linda, pastora.
ela falou um negócio ali que eu nem escutei. Ela disse, que linda, pastora. Tu tá parecendo cowboy. Não foi cowboy que ela falou. Tá com umas botas. Aí ela olhou para mim e disse assim, pois é tu, né, pastor? Sara é um dos amores da minha vida, né, Sara? Eu amo a Sara. O jeito da Sara é encantador. Inclusive, se tornou uma grande professora de inglês. My teacher. Eu adoro fazer as aulas com a Sara, mas às vezes a gente, né, dá uma brigadinha porque ela esquece dos meus atributos. Mas a gente esqueceu de uma vida de gratidão. A gente esqueceu. A gente esqueceu de olhar. Então, depois da fala dessa irmã, que nada elogiou, que só apontou para o do lado, ela dizia, tu é privilegiado. E eu sabia, eu comecei a fazer uma análise, irmãos. Eu comecei a fazer uma análise, realmente eu sou um privilegiado. Semana passada, quando acabou o culto da pregação do Chester, a Lidiane disse, vamos olhar um filme. Eu olhei o filme sobre Gomer e Oséias. A história do filme de Gomer e Oséias, a Gomer, a ordinária da Gomer, realmente, ela volta para o prostíbulo 2 vezes, e ele vai buscar ela. Cara, quando tudo parece perdido, essa mulher volta, e eles se encontram, eles se abraçam. Se tu não olhou o filme, o problema é teu. Eles se abraçam, então ele chora. Quando ele olhava para aquela mulher, eu comecei a pensar em todas as coisas erradas que eu já fiz, eu comecei a lembrar da Lidiane. Caramba, eu pensava, meu Deus, quantas coisas eu poderia ter feito diferente, falado diferente, pensado diferente, agido diferente, cara. Quantas vezes eu poderia ter olhado diferente, amado diferente, pensado diferente. Caramba, eu comecei a olhar para ela e ela não sabia que eu estava chorando por causa dela. Ela achou que era por causa da Gomer. E também tu não é tudo isso, tá? Não fica te achando. Mas, né, após aí, se a gente conseguir conversar mais sem interesse, escusos. Mas a gente começa a olhar, cara, para as coisas que nos cercam, e Deus está nos podando, e nós estamos achando que Ele está nos punindo. Quando na verdade Deus está nos podando, está olhando, está fazendo pessoas te olharem e te dizerem, cara, valoriza quem tu tens, cara, valoriza a pessoa que te ama, cara, valoriza quem está do teu lado, cara, essa pessoa é uma pessoa que não te agride, que não fala mal de ti, que te protege, que trabalha para te sustentar. Pô, protege, cara, valoriza. E às vezes a gente olha, entra dentro de casa. Esses dias ela estava deitada, eu levantei mais cedo. E ela estava me olhando com uma cara de bandida. E eu pensei, eu devo de ter feito sexo com alguém em sonho. Porque ela estava me olhando com uma cara de acusação tão profunda. E eu olhei para ela, saí do banheiro, olhei para ela e disse, ota. E ela me olhou e disse, não sabe o que tem que fazer agora? Fiquei pensando. Me defender deve ser. E eu disse, o que, Lidiane? Ela disse, um abraço. Aí eu dei um abraço. Vocês já aprenderam a valorizar essas coisas? Ou tu só é uma pessoa crítica? Ou tu só é uma pessoa que tudo é ruim, que tudo é mal? Quem você é? Quando Deus te olha e Ele te diz assim, cara, é legal o que tu está vivendo, mas deixa eu te falar uma coisa, para de fazer isso. Semana passada, eu acho que eu contei essa história, mas vou contar de novo. É como se eu tivesse muito tempo aqui, né? O tempo está correndo. Semana passada, o psicólogo, um cara lá de Santos, 62 anos. Ele disse assim, eu quero que tu te coloque numa situação muito ruim. E eu quero que tu te coloque numa situação boa. E ver como tu reage. E eu na situação boa, fiquei muito feliz. Na situação ruim, eu piorei muito as coisas. Eu pensei por dias, por horas, naquilo que era ruim. Então olhei para ele e disse, cara, realmente eu complico bastante as coisas que já são ruins. E ele disse assim, como é que eu ia te dizer que tu é um cara mimizento? Para de ser mimizento. Assim, 62 anos, falando para mim, um gaúcho de nascimento. Sabe o que tu olhar para a cara de um gaúcho e dizer para ele que ele é mimizento? No mínimo o cara está ofendido contigo à morte. Eu olhei para ele e disse, não disse, né, mas eu pensei, esse velho ordinário
Ele pensa que ele é quem? Aí rondou, a conversa foi, ele viu que eu não gostei, aquele semblante gaúcho virou tempestade, e eu disse, tu não está falando para mim que eu prefiro piorar as coisas? Ele disse, não, não é isso, é outra coisa. Eu disse, olha aqui, acabou a sessão de terapia, eu disse, olha aqui, se tu morasse em Bagé, ou se eu morasse em Santos, eu posso te afirmar, pelo menos rasgar o pneu do teu carro, para tu aprender a não falar com o gaúcho do jeito que tu falou. Não se fala com gaúcho dessa forma, rapaz. Está pensando que tu é quem? Mas como eu sou um homem de Deus, como eu sou um homem transformado, eu vou te agradecer. Velho ordinário. Ele dava risada, se afinava de rir. Não valeu de nada. Mas poxa, cara, eu fiz uma análise sobre o que ele falou. Por que eu, a pessoa que mais deve me amar, vou piorar as coisas? Por que eu vou tornar ruim coisas que não são ruins? Então com isso eu quero transicionar essa pregação para te ensinar 2 princípios muito importantes para a tua vida. E aí eu encerro, de forma rápida, 2 princípios importantes. Primeiro princípio, abre a tua Bíblia em João 12, versículo 24 comigo, rapidinho aí. É 2 princípios. Não posso dizer que não vai doer nada, mas vai doer um pouquinho. Mas é poda, não é corte, tá? Fica tranquilo. Olha o que a Bíblia diz, 12, 24. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo... Mais um momento daqueles proféticos. Esse lado aqui não tinha pego ainda. Pegou nos cabelos, aleluia, assim que é bom. Quem não tem, não ia passar nunca por esse problema. Eu lhes digo, aos calvos agora, Peraí. Calvos. Aí tem. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, diga comigo, não morrer, ficará só. Diga comigo, não morrer, ele ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos frutos, muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo conservará por toda a eternidade. Olha que paradoxo. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde estou, e o Pai honrará quem me servir. Forte. O trigo que vocês estão vendo, que é o grão maior, precisa cair na terra e morrer para produzir fruto. Jesus, ele usa essa imagem falando da própria morte e também do princípio espiritual da entrega. Há frutos que só nascem quando o ego, o medo e o controle morrem. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Me ajuda aí, prega comigo. Você pode dizer para ele assim, há frutos que só nascem quando o ego, o medo e o controle morrem. Já parou para pensar nisso? Que a sua vida pode estar sendo cheia de ego, medo ou controle? E que só vai frutificar quando isso morrer? Você já parou para pensar que o grão de trigo, ele representa as nossas vidas? Olha para mim aqui. O grão de trigo, ele representa a minha e a sua vida. Quando você chegou a Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus, e se você não entregou a sua vida a Jesus, isso ainda não é com você, mas quando você entregou a sua vida a Jesus, ou mais ainda, quando você se batizou, você estava olhando para Jesus e estava dizendo, o controle da minha vida é sua, é seu. Quando você entregou a sua vida nas águas, quando você disse a Jesus, eu vou render toda a minha vida em controle ao Senhor, você está dizendo para Ele, Senhor, eu confio em quem Tu és, eu confio na Tua palavra, eu confio nos Teus atributos, e eu sim, Senhor, rendo a minha vida. Você está sendo um grão de trigo, você está indo para morrer. Você está morrendo para valores, para conceitos e para coisas que você sempre fez e viveu. Vocês estão aqui ou não? Você está morrendo. E se você não estiver morrendo, porque existem os que não morrem,
Quem são os que não morrem? Ainda continuam cheios de vontades, desejos, vaidades e não querem render coisas para servir a Jesus. Então esses são os que vão ser cortados e não podados. Vocês entenderam ou não? Quem que é cortado e não podado? Aquele que não morre como grão de trigo, que permanece vivinho, que quer as coisas só do seu jeito, que não vai ser mudado porque as coisas estão mudando. Isso não é grão de trigo. Ah, mas pastor, é que eu não gosto das coisas desse jeito. É a palavra. Ah, mas pastor, eu não gosto quando vocês me cobram. É a palavra. A Bíblia diz que eu vou dar conta da vida de cada um, que eu preciso pastorear. Eu vou dar conta. Quando o dia do juízo chegar, ele vai perguntar os nomezinhos todos a mim. Ele não vai perguntar ao teu líder de célula, ele vai perguntar a mim. Ah, mas pastor, eu não gosto do jeito da igreja. Tá tudo bem, você não precisa ficar aqui. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem não produz fruto é cortado. Você pode ir para o mundo. E está acontecendo muito. Pessoas que saem da igreja e vão para o mundo. Mundo. Voltam a beber, voltam a fumar, voltam a trair. Ah, pastor, quando eu casei eu queria uma vida de fidelidade, de amor. O mundo não oferece essas coisas. O mundo não oferece isso. O Senhor honrará a quem o servir. Mas para eu servir, não vai poder ser do meu jeito. Para eu servir, não vai poder ser a hora que eu quiser, da maneira como eu quiser. Para eu servir, eu vou precisar fazer no modo e na maneira que o Senhor confiou às pessoas que estão ali. É isso. Por isso que o grão de trigo cai na terra e morre. Morre. Eu quero te dizer, primeira coisa, desses dois princípios. Você que aceitou Jesus, você precisa morrer. Sabe o que acontece com essa igreja dos dias atuais? É uma igreja que não morre. Não, mas eu não vou fazer. Não, mas eu não vou ir. Ninguém manda em mim. Idiota. Ninguém manda em mim. Não, eu não. Comigo ninguém faz isso. Só que Deus está separando uma pessoa, um líder, um pastor, uma pastora, uma líder. Ele está olhando para você e está dizendo assim: para aí, deixa eu te podar, não faz mais isso, faz isso. Para de fazer aquilo, faz isso agora. Para, por quê? Porque Ele separou pessoas no teu trabalho, na tua família e na tua igreja para te podar, para você dar mais fruto. Então toda vez que você diz não quero, não sou, não vou fazer, você está dizendo a Deus: não aceito poda, vou frutificar do meu jeito. Corte, vai acabar. Aqui na igreja a gente tem um modus operandi. A gente funciona de uma forma. Quero ser obreiro. Tu vai limpar a igreja. Tu vai estar 1 hora antes para orar quando tu estiver de escala. Tu vai ter que estar numa célula. Esse é o nosso jeito de ser. Esse é o nosso método de viver. Mas pastor, eu não me adapto a isso. Está tudo bem, está tudo bem. A gente senta, conversa. E a gente define o futuro. Porque, irmãos, eu entendi, e essa foi a forma que Deus disse a mim, que eu precisava morrer para coisas. Eu tinha uma tendência a fazer o que me dava prazer. Como ser humano, eu tinha uma tendência a fazer só o que me dava prazer. E por vezes esse prazer me afastava da presença de Deus. Por vezes esse prazer formava o Fabiano ao meu molde, não ao molde de Deus. Então o problema dessa igreja é que essa igreja não quer morrer. A igreja dos dias atuais não quer morrer. Se não é do meu jeito eu paro, se não é do meu jeito eu saio, se não é do meu jeito eu não faço mais. Por que não bebe, pastor? Se não é do meu jeito eu não vou ir mais. Cláudio Duarte, perfeito. Repito isso 1000 vezes. Por que crente não bebe? Aí o Ratinho pergunta para o Cláudio Duarte olha para ele e diz assim: tu daria a condução do avião que vai levar tua família para uma viagem de férias a alguém que bebeu? Ele disse: não. Tu daria a condução do teu carro
quando tu está saindo com a tua família de férias para alguém que bebeu, ele disse, não, como é que eu vou colocar minha família em risco? E como que tu pode dar para alguém que está enfermo na alma o controle, o cuidado da sua vida para alguém que bebe? A bebida muda. A bebida, ela muda o nosso jeito de pensar. A bebida, ela mexe no nosso organismo. Ela tira a nossa capacidade de resposta. Ela nos deixa letárgicos. E a letargia não acontece quando o Espírito precisa estar afinado com o Espírito de Deus. Precisa ser rápido. O Espírito soprou, tu precisa falar. Porque alguém pode estar prestes a se tirar a sua vida. É por isso que a gente não bebe. O segundo ponto, e encerro. Eu te digo que você nasceu para ser como um grão, como a semente da mostarda, que mesmo pequena se torna forte. Então a primeira coisa é, eu preciso ser como o grão de trigo, morrer para dar vida. Então eu morro para prazeres, eu morro para deleites, e eu tenho prazer na vida de Deus, porque a vida de Deus não é ruim, ela está longe de ser ruim, ela é maravilhosa. Ontem nós brincávamos de passa ou repassa, e ficamos horas falando sobre quiz bíblico, dando risada, pulando. Eu pulava que nem criança, tentando cornetear o Glauber lá, e o Glauber acabou ganhando. E para que vocês saibam, eu acabei esquecendo, eu ganhei o bolão da Copa do Mundo dele, é a maior marreca no futebol que tem aqui dentro. Ganhei com 10 pontos de diferença para a ousadia dele. E ele tenta ainda. Que a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma vida feliz. Comemos churrasco, não deixamos sobrar absolutamente nada, né, Rodrigo? Comemos tudo. Coitado do Maninho e do Rodrigo que assaram, cortaram carne, comemos tudo, absolutamente tudo. Porque morremos para algumas coisas, mas vivemos para outras. Você precisa ser como o grão de mostarda, como a semente de mostarda. Que não é porque é pequeno, que é fraco. Mateus 13:31, se eu tivesse tempo eu te convidava a ler. Mas eu leio sozinho. Então Jesus contou uma outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e as aves fazem ninho em seus galhos. Essa semente mostra que a fé verdadeira não precisa começar grande, ela precisa estar viva. Diga para quem está do seu lado, a fé não precisa começar grande, ela precisa estar viva. O reino de Deus também começa pequeno e cresce de modo poderoso. Uma vez que você começa fazendo pequenas coisas, se você é obediente, leal, você vai fazer coisas grandes, porque Deus conta com os homens e mulheres obedientes e leais. A mostarda, ela não é uma árvore, mas sim uma erva, um arbusto, que atinge de 1 a 3 metros. E eu quero te convidar, vem aqui, Júlio, por favor, me alcança só uns grãozinhos de mostarda aí. Pode pegar uns aqui. Olhem isso, gente. Vocês estão vendo no chão aí? Olha para o lado. Vocês estão vendo grão de trigo ou não? Dá uma olhada. Vocês estão vendo grão de trigo aí? Não, vão atirar. Pega um grão aqui, Mateus, e atira lá para cima daqueles lá que não estão vendo. Se eles te olharem atravessado, diz que é a palavra. Ai daquele que for contra a palavra. Trigo aqui, Mateus. Ó. Só manda um mãozaço lá para o lado do Rodrigo. Lá. Ai. Ai, esse cabelo desbonito. Estão vendo agora? Agora tenta olhar aqui o grão de mostarda. Acha o grão de mostarda aí? Ele é pequeno. Mas esse grãozinho que não presta para nada praticamente, tu vai olhar e se torna uma árvore de 3 metros. 3 metros. E é isso, a semente de mostarda, ela é praticamente indestrutível. Embora seja pequena, é capaz de gerar uma grande árvore. Tu já pensou o quanto Deus pode fazer através da tua vida? Tu já pensou o que representa a tua vida na sociedade? Tu já pensou o que representa a tua vida na tua família? Tu já pensou o que representa a tua vida no teu trabalho? Tu já pensou quantas vezes você pode fazer coisas maravilhosas, que vai ser como uma semente de mostarda? Jamais seria você jamais seria a voz, vocês jamais seriam a boca, mas aí vocês começaram pequenos, vocês foram acreditando, confiando, orando, entregando. Então quando você vê, você é um instrumento de Deus. Uma vez eu estava secretário da Fazenda no município e tinha uma agenda em Porto Alegre. E de repente eu olhei,
Eu estava na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Eu recebendo uma premiação junto ao Divaldo por Bagé. E eu olhava para aquilo, e aquilo começou a entrar, eu comecei a entrar em conflito com aquilo. E eu começava a dizer para Deus: Deus, quem sou eu para estar sentado aqui? Os deputados tudo na frente, Bagé sendo homenageado, eu sentado na condição de secretário da Fazenda. Eu olhava: Deus, eu não sou ninguém para estar aqui. Deus, eu sou uma pessoa inexpressiva. Eu sou de uma família pobre, eu saí de um lugar pobre. Eu saí do meio de pessoas simples, Senhor. Mas hoje eu estou sentado num lugar de honra, recebendo uma premiação do município como secretário da Fazenda do município. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor me olhava e me dizia assim: mas eu honro aos meus filhos. Lá estava eu. Fotografia, imagens. Aí eu te faço uma pergunta: que semente você tem sido? Que tipo de semente você tem sido? A que cai no solo e apodrece? Ou você tem sido uma semente forte como a semente de mostarda? As coisas podem estar acontecendo na sua vida, mas você não para. As coisas podem não estar do jeito que você projetou, e eu falo para vocês de todo o meu coração: as coisas não estão do jeito que eu projetei hoje em dia. Mas mesmo assim, eu sigo me mantendo fiel a Deus e crendo que Ele vai completar a boa obra. Que tipo de semente você é? Você é uma semente indestrutível. Dizem alguns, eu fiz algumas pesquisas, mas não dá para afirmar, que a semente de mostarda ela tem capacidade de passar até pelo fogo. Olha aqui, arbusto forte, cara. Com isso eu quero te dar algo que não é um amuleto, mas eu quero te dar 2 sementes proféticas para a gente ir para a ceia. Ontem à noite, quando nós estávamos comendo churrasco, eu aprendi a viver por ato profético. Eu aprendi que quando nós profetizamos, a Bíblia tem uma menção que a Bíblia diz que ora falamos e ora profetizamos. E aí durante a semana o Senhor estava falando comigo, e o Senhor me dizia para entregar às pessoas sacos com mostarda e com trigo. Para toda vez que você olhar na sua casa e coloque, eu quero te fazer um pedido especial, coloque num lugar importante, que você vai passar muitas vezes, porque todas as vezes que você passar por esse saco de mostarda e de trigo, você vai lembrar todas as vezes: Senhor, eu preciso morrer para que o Senhor viva em mim. Trigo. Todas as vezes que você olhar para isso, você vai ter que olhar para isso, você vai ter que pensar: Senhor, há muito orgulho dentro de mim, me faz morrer, Senhor. Senhor, há muitas coisas que o Senhor pode fazer na minha vida, Senhor, mas eu ainda estou no controle de muitas delas, Senhor. Me faz morrer. Trigo. Você vai estar olhando para ele. E quando você olhar para esse saco, você enxergar uma semente de mostarda, você está lembrando que você pode até ser pequeno hoje, mas você pode ser indestrutível. E você pode se tornar uma árvore com muita sombra. Você pode se tornar algo muito poderoso, em que muitas pessoas vão chegar, em que muitas pessoas vão se apropriar, em que muitas pessoas vão estar perto. Eu quero profetizar na sua vida que de hoje em dia você vai ser como uma semente de mostarda. Começou pequeno, mas vai se tornar grande. Começou do jeito que ninguém acreditava, mas agora vai se tornar grande. Você vai morrer para que a vida de Deus comece na sua vida. Amém? Os diáconos, por favor, distribuam para quem quiser. Quem não quiser, não precisa pegar. Mas se você quiser, você vai guardar na sua casa. E eu quero te chamar ao ministério de louvor antes de contar qual é o segredo dos que permanecem. Porque eu me fiz essa pergunta no final. Tá, pastor, mas e aí, qual é o segredo dos que permanecem? Ministério de louvor, vamos lá, solando aqui para a gente distribuir essas sementes e a gente vai cear. Mas qual é o segredo? Você vai colocar isso num lugar importante. Você não vai deixar isso em qualquer lugar. Porque você precisa olhar para isso, você precisa lembrar: eu sou uma semente de mostarda nas mãos de Deus. Eu comecei pequeno, mas eu vou me tornar indestrutível.
Ah, trigos. Coloque-se de pé. Para a gente poder adorar o Senhor enquanto os irmãos estão passando aí. Gabi, assim que conseguir. E aí eu encerro te contando o segredo. A semente de mostarda, o grão de trigo. Olha para mim. O grão de trigo vai representar um novo tempo, onde coisas em você morrem para nascer coisas novas e poderosas. Você toma posse disso ou não? O grão de trigo, repete isso comigo então. O grão de trigo na minha vida representa um novo tempo. Hoje morrem coisas, mas hoje mesmo nascem coisas novas e poderosas. Em nome de Jesus. Agora a semente de mostarda, repita comigo. A semente de mostarda na minha vida vai representar que a força de Deus vai nascer hoje, de forma que mesmo pequeno, eu vou me tornar indestrutível e relevante no reino de Deus. Aí a pergunta, então, qual é o segredo dos que permanecem? O grande segredo dos que permanecem é aprender a ser podado. Esse é o grande segredo. O grande segredo é olhar para quem te exorta com amor. O grande segredo é olhar para quem está olhando nos teus olhos e te dizendo: olha aqui, ó, tu está caminhando por ruas ruins, tu está caminhando por caminhos maus. Eu te digo, não anda mais por esse caminho. Para de fazer tal coisa. Comece a celebrar essas pessoas. Comece a celebrar a pessoa que sai da sua casa e vai na tua, para te dizer que você precisa mudar. Sabe por quê? Porque essas pessoas não é aquelas que ficam batendo nas tuas costas, te aplaudindo, mas te conduzindo à fofoca, te conduzindo ao engano e te conduzindo à paralisia. Sai de perto dessa gente. Isso é boca de Satanás, isso é lobo, isso é inimigo da cruz. Mas a poda, ela vai produzir em você a capacidade de crescer forte, a capacidade de crescer com folhas verdes, com frutos poderosos, com frutos saudáveis. Eu quero pedir para você que está aí, bota a mão sobre quem está do seu lado e profetiza sobre ele: você vai ser um fruto saudável. Diga para ele: ei, grão de trigo, morra! Não, pode dizer com força. Diz aí: ei, grão de trigo, morra! Mas agora olha nos olhos dele com poder profético. Solta ele aí, mete o dedo na cara assim como um profeta. Mete o dedo na cara dele e diz assim: ei, eu quero te dizer, você hoje está se transformando num grão de mostarda indestrutível e vai ser grande.